Olá, você que está aí na preparação para o vestibular, professor Roberval, professor de Química. E hoje nós estamos aqui com a nossa terceira live, tá? Sobre o assunto funções inorgânicas. Já fizemos uma sobre ácidos, bases e agora vem a terceira função inorgânica que chama-se sais. Tá? E ela é uma junção praticamente das duas primeiras funções orgânicas, ácidos e bases. Tanto que o conceito que eu coloquei aí, para você ver, é que os ácidos, eles vêm de uma reação que é chamada reação de neutralização, como vocês estão vendo, entre um ácido e uma base. Então, sempre que você tiver um ácido e uma base, o produto originado é sal e água, tá? Um exemplo diário é quando uma pessoa está com azia, né, que é a produção excessiva do suco gástrico, do HCl, ácido clorídrico, ela toma um antiácido, que é justamente para neutralizar a ação do H+, provavelmente do ácido, tá? Então, gravem bem. Uma reação de neutralização é uma reação entre um ácido e uma base. Qual o produto formado? Sal e água, tá ok? Como que acontece essa neutralização? Para isso, você tem que saber fazer ionização nos ácidos e dissociação nas bases, tá? Visto nas duas primeiras lives. O ácido bromídrico, HBr, ele vai ficar assim, ó, H+, Br-. E o hidróxido de cálcio, potássio, na sua dissociação, ele vai ficar assim, ó, K+, OH-, tá? Então, o que acontece? O positivo de um pega o negativo de outro. Então, o H+, ele vai pegar o OH-, formando justamente a água, tá? O H+ pega o OH-, formando justamente a água. E o K+ pega o Br-. Então, nós vamos ter isso aqui como produto final, ó. K+ Br-. Mais quem? Aí eu já posso colocar H2O, tá? Que é o H+ com o OH-. E o que você vai fazer com aquelas cargas que está em cima? O mais e o menos. Quando eles forem iguais de mesmos valores, positivo e negativo, tipo, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, eu posso eliminar esses dois valores, ficando o resultado final da seguinte forma: KBr mais H2O. Esse, então, vai ser o produto entre o ácido bromídrico e o hidróxido de potássio. KBr mais H2O. Tá? Exemplo básico de reação de neutralização. Vamos a um outro exemplo. E aqui, ó, bem embaixo, eu coloquei o número que acompanha o oxigênio nos ácidos é fixo, ele não sai, aquele quadro que está ao lado do oxigênio, ele não sai de lá, tá? Como é que vai ficar a ionização do ácido sulfúrico? Vai ficar assim, ó. H+, SO4 menos 2, tá? Você vai ter que lembrar aí que, deixa eu apagar aqui, fica um pouquinho ruim, que esse 2 que acompanha o hidrogênio, gente, que é esse aqui, ó, ele vem para cá, ó, tá? Lá de ionização, aula de ácidos. Então, como é que vai ficar ele? H+, SO4 menos 2. E o hidróxido de sódio, o NaOH, como é que ele vai ficar? Na+, aqui, tá? Como é que ele vai ficar aqui? Ele vai ficar Na+, OH-. De onde vem esse mais 1? O número que está aqui que não está aparecendo, ó. Ele vem para cá, ó. Mais 1. Se fosse 2, seria mais 2, 3 mais 3. Aula de bases, dissociação. Pagando aqui. O que vai acontecer então? O mesmo raciocínio anterior. O H+ do ácido pega o OH- da base, formando a água, formando H2O.
E o Na+, pega o SO4. Então, nós vamos ter aqui. O positivo sempre vai ser na frente, tá? Na+, SO4, menos 2. E o que acontece com as cargas agora, tá? Sendo que uma carga é mais 1, aqui, SO4, menos 2. Uma carga é mais 1, mais quem? H2O, né? Que é o H+, com H-. E o que vai acontecer com esse mais 1 do sódio e o menos 2 do SO4, tá? E como eu falei, ó, esse 4, ó, ele não sai daqui, ele é fixo, certo? Quando as cargas forem diferentes, elas vão se inverter, tá? Esse mais 1 vem para cá e o SO4, o menos 2 vem para cá. Então, sempre que as cargas forem diferentes, certo? Eu vou inverter. Esse vem para cá e esse menos 2 vem para cá, tá? Tirando aqui um pouquinho essa observação, vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Vocês verem aqui. Então, olha só. Na2, certo? Que é o 2 que estava aqui em cima. SO4, 1. Aí eu não preciso botar 1, só se fosse um 3, um 4. No próximo exemplo a gente vai ver quando não é 1, tá? Mas quem? H2O. Tá aí então o resultado dessa reação. Aqui eu tenho a formação do Na2, SO4, que chama-se sulfato de sódio, daqui a pouco a gente vai ver a nomenclatura, com H2O. Tá? Aluno, que está preparando o vestibular, desculpa, esse assunto de sais ele é muito importante. Saber fazer reação química. Uma prova de vestibular é muito difícil não cair uma reação química, tá? Então, se dedica nessa parte aí. Próximo, HCl, que é o ácido clorídrico com hidróxido de cálcio. O raciocínio é o mesmo, você vai colocar lá, ó. H+, Cl menos 1, tá? De onde veio esse H+, de onde veio esse menos 1? Todo ácido, na aula de ácido, é sempre H+. E o número que acompanha o H, tá? O número que acompanha o H, que nesse caso aqui não tem nada, é o número 1, ele vem para cá, tá? Assim como foi aqui, ó, o 2, ó, sempre. Então, nós vamos ter isso aqui, H+, Cl menos 1. E a base, como é que vai ficar? Esse número aqui que acompanha a base, ó, ele vem para cá, ó. E é sempre positivo, sempre mais 2. Então, vai ficar Ca mais 2, mais não, vou botar sem o mais, OH menos. Sempre as bases, a formação de OH menos. Raciocínio. H+, pega o OH menos, formando quem? A água. H+ com OH- forma a água. E o Ca mais 2 pega o Cl menos 1. Positivo com negativo. Então, tá aqui, ó. Ca mais 2, Cl menos 1, mais quem? H2O. Pergunta você aí que está atento na aula. O que eu faço com as cargas mais 2 e com a carga menos 1? Eu posso cortar? Resposta: não, não pode cortar. Só posso cortar quando elas forem mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3. Quando elas não forem iguais, você vai inverter. O 2 que está aqui vem para cá e o 1 que está aqui vem para cá. O positivo continua positivo e aquele negativo fica positivo. Então, você tem o resultado aqui, ó. CaCl2 mais H2O. Tá aqui, então, o resultado dessa reação. Mais um exemplo aí para vocês. H2SO4 mais AlOH3, ou seja, ácido sulfúrico com hidróxido de alumínio. Raciocínio continua o mesmo. O fato da repetição, de você fazer muitos exercícios, tá? Você acaba aprendendo. Então, tá aqui, ó. Esse 2 vem para cá. O ácido é sempre H+,
mais SO4 menos 2. E nas bases, o 3 que está aqui, ó, vem para cá. Como é que ele vai ficar? Al mais 3, OH menos. Não esqueçam isso. Ácido é sempre H mais e base é sempre OH menos. Raciocínio vai continuar o mesmo. O H mais pega o OH menos, formando H2O. E o Al mais 3, que é o alumínio, pega o SO4 menos 2. Então, você vai ter isso. Al mais 3, SO4 menos 2. Mais H2O. Já comentei e vou estar sempre comentando. A química ela é toda interligada. Sempre um assunto lá na frente depende de um assunto anterior. Tipo, ácidos e base influencia aqui nos sais. Se você então não domina um pouco ácido e base, automaticamente você não vai dominar os sais. Me responda aí, o que eu faço com as cargas? Eu vou inverter essas cargas. Resultado final, Al2, aí parênteses, SO4, 3. Por que eu tenho que colocar esse parênteses? Porque aquele 3 que vem, ele é para o S, enxofre, e para o oxigênio, tá? Mas quem? Mais H2O. Isso, então, é a reação de neutralização que você, se dedicando, fazendo, tá? Com certeza, aprende. Exercício bem básico. Quando se reage um ácido com uma base, produz juntamente com água, o que produz? Lembre-se, toda reação entre um ácido e uma base vai formar quem? Sal e água. Então, ele falou água e sal. Resposta, letra B. Agora, ele quer aqui, nessa questão, uma reação que não é de neutralização, tá? Lembre-se, reação de neutralização é entre um ácido e uma base. Letra A, NaOH, hidróxido de sódio, é uma base. Ácido sulfúrico é um ácido, então é uma reação de neutralização. Não pode ser minha resposta. B, hidróxido de magnésio. Aqui, hidróxido de magnésio. E ácido nítrico, ácido e base, ou inverso, tá? Também, não é sempre ácido e base. Pode ser uma base e pode ser um ácido. O resultado é o mesmo. O resultado é sal mais água, tá? Então, também é de neutralização as duas primeiras. Letra C, hidróxido de potássio, KOH, ácido clorídrico, também é neutralização. Letra D, isso não é ácido e nem é base. Ácido é H alguma coisa. Bases tem que ter OH, então tá de cara parecendo que essa é a resposta. Letra E, hidróxido de cálcio e ácido fluorídrico, ou seja, um ácido e uma base, ou no caso base e um ácido, é de reação de neutralização. Essa daqui é a minha resposta. Ela não é de reação de neutralização. E aqui eu quero dar mais uma dica. Quando você acha uma resposta, né, nesse caso, ela não é de neutralização. Você pode procurar o que essa reação é. Qual seria a classificação dentro dela, dentro da química. Já que a neutralização ela é uma reação de quê? Você vai lá estudar. Então você colocaria lá CH4, que é aumentando, mais O2. Qual o tipo de reação? A reação que vai aparecer para vocês, que ela é uma reação de combustão. Assunto que nós vamos ver dentro do nosso curso lá. Reações químicas, especificamente reação de combustão. Então é uma dica. Sempre que você acha uma alternativa errada que não seja de cálculo, você procura saber por que ela está errada. Aumenta muito o seu nível de conhecimento. Nomenclatura dos sais. A primeira nomenclatura são sais sem oxigênio. Nome do ânion e depois o nome do cátion. Vocês com certeza sabem que o NaCl é chamado cloreto de sódio. Então, sempre
O Na é o mais, que é o cátion, e o Cl é o menos. Então, sempre quem vem na frente é o nome do ânion, ó, como está aqui, ó. E atrás é o nome do cátion. Esse nome do cátion ele não vai dar muito trabalho. Por quê? Porque eles são os elementos da tabela periódica. Sódio, potássio, flúor. Tá? Flúor não, desculpa. São metais. Sódio, potássio, magnésio, ferro, cobre. O problema é o nome do ânion. Para isso, eu tenho que ter uma tabela. Tabela de ânions. E aí pergunto. A tabela de ânions, ela é fornecida numa prova? Não, não é fornecida. Ah, mas ela é muito grande, professor Roberval, já vi essa tabela, como é que eu vou memorizar? Ela é a memorização passo a passo, tá? Eu não vou conseguir memorizar ela de uma vez, certo? Eu vou passo a passo, vou mostrar para vocês como que a gente vai memorizar essa tabela, tá? Então vamos lá, eu estou procurando o Cl-, tá aqui ele, ó, Cl-, o nome dele é cloreto de, no caso, sódio. Se por um acaso eu tivesse isso aqui, ó, Ki, eu sei que esse K, lá da tabela periódica, o nome dele é potássio. E eu vou procurar o I na minha tabela, tá? Na minha tabela. O I, ele é o iodeto, tá? O I, o nome dele é iodeto. No caso, então, o nome desse sal seria iodeto de potássio, tá? Pessoal, eu estava olhando aí sua aula e eu percebi que esse não está aparecendo. Lógico, essa tabela que eu coloquei uma tabelinha pequena. A tabela de ânions é muito maior, tá? Eu vou mostrar para vocês também no nosso curso que eu tenho como gravar os principais ânions para facilitar a minha tabela. Por curiosidade, depois você coloca lá, tabela de ânions. Você vai ver que é uma tabela um pouquinho maior. Vou pedir aqui o nome desse sal. Aqui, vou colocar aqui. LiCN. Aí o Li, você tem a tabela periódica, você sabe que é o lítio. Aqui. Aí o CN, você vai procurar na tabela, tá? O CN tá aqui ele, ó, cianeto. Então o nome desse sal é cianeto de lítio. Tem uma dica que eu não posso usar a minha tabela, já que eu não vou ter tantas tabelas para memorizar. Tem uma dica? Tem. Tá aqui. Todo sal que não tem oxigênio é sempre eto. Todo sal que não tem oxigênio é sempre eto, tá? Você pega o nome do elemento e coloca o finalzinho eto. Então tá aqui, ó. Na é o sódio. Cl é o cloro. Aí eu boto o finalzinho eto. Cloreto de sódio. K é o potássio, tá aqui ele. Aí o S, que é o enxofre, aí não fica enxofeto, tá? Fica sulfeto. Sulfeto de potássio. Se eu tivesse lá para vocês, KI, como eu botei agora há pouco, né? O I aqui e o K aqui. Eu não lembrei da tabela, mas aí eu tenho que lembrar que todo sal sem oxigênio é sempre eto. Então eu sei que o K é o potássio, tá? E esse I é o iodo da tabela periódica. Não tem oxigênio, eu coloco no finalzinho dele eto. Então o nome desse sal é iodeto de potássio. Boa dica essa, né? Iodeto de potássio. Ou seja, sal sem oxigênio é sempre eto. Essa é uma primeira dica para você gravar a nomenclatura de sais quando você não tem a tabela de ânions. Agora vamos ver algumas nomenclaturas de sais que tenham oxigênio. O raciocínio é o mesmo. Quem é o Al na tabela periódica? Alumínio. Aí você vai procurar na tabela de ânions o SO4. Se você procurar o SO4, olha aqui ele, ó. SO4, tá vendo? O nome dele é sulfato de alumínio, tá? Então o raciocínio é o mesmo. Você vai sempre procurar o nome do ânion na tabela.
Se eu tivesse lá, que dá o nome desse sal aqui, KClO3. Então você sabe que o K é o potássio. E o ClO3? Se você for procurar o ClO3 na tabela de ânions, tá? Você vai ter aqui, ó, o nome dele, clorato. Então o nome desse sal é clorato de potássio, tá? Tabela de ânions. Existe uma regrazinha para eu fazer a nomenclatura dos sais com oxigênio sem ter a tabela? Existe, tá? A nomenclatura dos ácidos, ela depende, dos sais, elas dependem de dois ácidos, tá? Quando você aprende os ácidos, por isso que quando eu ensino sais, eu bato muito a cabeça que o aluno aprenda a nomenclatura dos ácidos, que automaticamente dos sais vão sair, tá? O ácido que termina em ico, ele vai virar um sal ato. A gente tem que ter uma frasezinha aqui, ó. Bico de pato. E os ácidos que terminam em oso, eles viram ito. E existe uma frasezinha que é formoso periquito, tá? Aquele bichinho de cor, cuidado com a cor, verde, né? Formoso periquito. São duas frasezinhas para eu gravar isso aí, tá? Então, bico de pato e formoso periquito, eu consigo fazer uma relação entre ácido e sal. Vamos na prática ver como é que isso funciona. Vamos na prática. Vamos lá. Eu sei que esse Na aqui, ele é o sódio, tá? E o NO3? Tô lá na prova, não lembrei da tabela de ânions, não gravei o NO3. Mas eu lembrei do bico de pato e lembrei do formoso periquito. Então vou descobrir se o NO3 é um ácido ico ou é um ácido oso. Você vai lembrar então daquela frase de ácidos, que está lá na aula de ácidos, que é Clara, Bruna, Iago não come banana sem paçoca. Olha o N aqui, ó. Então, o N, o principal ácido dele é o ácido nítrico, tá? O principal ácido que envolve o N é o ácido nítrico. Eu preciso saber, conhecer esse final aqui para dar o nome do sal, ó. Aí eu tenho que lembrar que ico vira ato, bico de pato. Então o nome desse NO3 aqui, quando ele for levado para sal, o nome dele vai ser nitrato, bico de pato. Então o nome desse composto aqui desse sal é nitrato de sódio, tá? Então a dica é: aprenda ácidos, e os ácidos são mais fáceis, são menores, tá? Que é aquelas frases: Clube Brasileiro invicto, Fluminense sem condições nenhuma, e Clara e Iago não come banana sem paçoca. Você aprendendo esses, você pode ter certeza que você vai conseguir aprender nomenclatura de sais. Ou então a outra dica é você sempre ter uma tabela de ânions quando você estiver estudando. Ah, mas no dia da prova eu não vou ter a tabela de ânions. Só que de tanto você fazer exercícios, você acaba memorizando os principais ânions que caem em prova, tá? No finalzinho da aula eu vou dar mais uma dica sobre isso. CaCO3. Tô lá, eu tenho que saber o nome desse sal. Então tá aqui. Eu sei que esse cara aqui é o cálcio. Eu preciso descobrir o nome, tá, desse cara aqui, ó. Eu preciso saber se ele é um carbonato, tá, ou se ele seria, voltando aqui, desculpa, se ele seria um ito. Então, se ele é um ato ou se ele é um ito.
O principal ácido que envolve o C, o carbono, é esse ácido aqui, ó, H2CO3. O nome dele é ácido carbônico, tá? O nome dele é ácido carbônico. E eu preciso saber o nome desse cara aqui, somente desse cara aqui, ó. Esse ico vai virar ato, bico de pato. Então, o nome desse cara aqui, desse ânion, é carbonato. Tá aqui, então. Carbonato de cálcio. Esse é o nome do CaCO3, o famoso calcário, tá? Mais um, nitrito de bário. Vou fazer esse usando a tabela, tá? E depois faço ele também sem usar a tabela. Aqui. Nitrito de bário. Esse aqui vem para cá e esse vem para cá. O bário, o símbolo dele é o Ba e a carga dele é mais 2, que ele é da família 2A da tabela periódica. Você vai ter lá, dependendo da prova que você vai fazer, algumas universidades federais dão a tabela periódica, outras não, tipo Enem não costuma dar, se eu não me engano, a tabela periódica. Então, o bário, ele é Ba mais 2. Aí eu vou procurar o nitrito na minha tabela, tá? Vou procurar o nitrito. O nitrito tá aqui na minha tabela, deixa eu ver ele aqui, cadê? O nitrito não está aqui na tabela. O nitrito, a representação dele é NO3 menos 1. Tá? Vou já botar um exemplo que esteja aqui na tabela. Então, o nitrito, ele é representado por NO3 menos 1. E agora, o que eu faço com essas duas cargas que estão lá? Inverte. Você lembra agora há pouco que a gente fez? Né? As cargas elas vão inverter esse 2 para cá e esse 1 para cá. Você vai ter o resultado, então, de Ba, NO3, 2. Tá? Então, você usando a tabela de ânions fica um pouco mais fácil. Mas nós temos que trabalhar de uma forma que você não vai ter a tabela de ânions no dia da prova. Vou colocar aqui um nome para a gente montar a fórmula. Vou colocar aqui o clorito de sódio, tá? Deixa eu colocar um pouquinho lá em cima. Vou botar bem aqui, tá? Para ficar melhor pra gente. Tá aqui, ó. Clorito de sódio. Então, esse cara, ele vem para cá, o sódio, ele é um elemento da família 1A, a carga dele é mais 1. Clorito, aí você vai lá na tabela de ânions, tá? E vai procurar o clorito, tá aqui ele, ó. Clorito, ó. ClO2 menos 1. ClO2 menos 1. O que acontece com as cargas agora? Eu vou inverter ou eu posso cortar as cargas? Sempre que for mais 1 e menos 1, eu posso eliminar essas cargas. Eu não preciso inverter. Ou se eu invertesse, mais 1 e menos 1 não precisa, né? Então vai ficar NaClO2. Essa é a forma do clorito de sódio. Professor, tem como eu fazer essa fórmula sem usar a tabela de ânions? Se eu não memorizar a tabela de ânions, como é que eu vou fazer isso na hora da prova? Tá aqui. Alumínio é o Al mais 3. Tá? Carbonato. Eu tenho que lembrar que ato veio do ico. Tá? E o principal ácido que envolve o carbono é esse cara aqui, ó. H2CO3. Ele é o ácido carbônico. Porém, eu preciso desse finalzinho aqui, só. Eu preciso do CO3. Aí, esse 2 que está aqui, ó,
ele veio para cá. Lembra do começo da aula lá dos ácidos da neutralização, né? Tá aqui. Então, esse cara aqui, ó, se aqui é íquo, o nome desse ânion é ato. Então, o nome dele é carbonato. Então, é assim que eu descubro a fórmula do ânion. Através de quem? Do ácido. Mas sempre usando bico de pato e formoso periquito. Então, ao lado do alumínio, eu vou colocar CO3 menos 2. E aí eu vou inverter as cargas. O mais 3 vem para cá e o menos 2 vem para cá. Você vai ter o resultado final, então, de Al2, parênteses, CO3, 3, tá? Essa, então, é a fórmula do, que eu botei para vocês, carbonato de alumínio. Al2 ficou ruim, CO3, aqui, 3. É difícil? É, mas não é impossível. Eu sempre falo isso para meus alunos. Passar em vestibular é difícil, mas não é impossível. Você consegue aprender e consegue passar no vestibular. Pode confiar aqui na experiência. Lítio. Lítio é o Li mais 1, porque é da família 1A. Eto, aí você vai lembrar. Todo sal que não tem oxigênio é sempre eto. Então, o sulfeto, ele é o S-2. Mas como é que eu vou lembrar, professor Roberval, o que é S-2? Se ele é eto, é porque ele não tem oxigênio. Aí você vai lembrar de quem? Clube Brasileiro Invicto Fluminense sem condições nenhuma, ou seja, do H2S. Esse 2 vem para cá, esse aqui é o menos 2. Esse cara é o sulfeto. E agora eu troco as cargas. Eu vou ficar então com o resultado Li2S. Esse é o sulfeto de lítio, tá? Exercícios. Como que isso pode aparecer para vocês no vestibular? Textozinho aí. E ele quer as fórmulas das substâncias que são faladas no texto. No processo de produção do sal refinado, a lavagem do sal marinho provoca a perda do iodo natural, sendo necessário depois acrescentá-lo na forma de iodeto de potássio. Iodeto de potássio. Outra queda significativa de íons magnésio presente no sal, aqui, são também adicionados alvejantes como carbonato de sódio, o outro sal. O primeiro aqui que ele falou foi o iodeto de potássio. E aqui eu também tenho o magnésio, aqui, tá? Sulfato de magnésio. Então eu tenho que saber o nome desses 3 sais. Vou começar aqui pela sequência que ele falou. Iodeto de potássio. Lembre-se que eu sempre falo de saber trabalhar por eliminação. O potássio, ele é família 1A. Ele é o K mais 1. Tá? E o iodeto, já que é eto não tem oxigênio. Tá? Então ele é daqueles hidrácidos. Ele vem do H, I. Aqui é um que não está aparecendo, ó, que vem para cá. Então ele é o I menos. Esse é o iodeto, ó, I menos, tá aqui. Como aqui são iguais, mais 1 e menos 1, o resultado fica KI. Achei então o primeiro sal, KI, iodeto de potássio. Vamos eliminar a letra B, vamos eliminar a letra E e a letra C. Estamos somente com 2 alternativas, tá? Vamos analisar agora o outro sal. Que é o sulfato de magnésio. O outro sal está aqui, ó. Sulfato de magnésio. Então, sulfato. Fazendo de uma forma que você não tenha a sua tabela de ânions, tá? Estou fazendo dessa forma aqui. Então, tá aqui. O magnésio, o símbolo dele é Mg.
E a carga dele é mais 2, porque ele é da família 2A. O problema é aqui, é o primeiro, o sulfato. Né? Eu tenho que saber de onde ele veio. Tá? Se ele não é eto, é porque ele tem oxigênio. Ato, bico de pato. O principal ácido que envolve no caso enxofre, é o ácido sulfúrico. H2SO4. Ele é o principal ácido. Sempre o que me importa para o sal é esse finalzinho aqui, ó. Só que esse 2 que está aqui, ele é colocado aqui em cima. Então, ele é o SO4 menos 2. Esse é o sulfato. Por quê? Porque esse cara aqui é o ácido sulfúrico. O ânion dele vai ser sulfato. Então, você vai ter aqui, ao lado, tá? O SO4 menos 2. Esse é o ânion. O que é que eu faço agora com as cargas? O que é que nós vamos fazer com as cargas? Vamos cortar ou vamos inverter, né? Como aqui é mais 2 e aqui é menos 2, eu posso cortar, ó. O resultado fica MgSO4. Por eliminação, na letra A está aparecendo MgSO4. E a letra D também, MgSO4. Não vou poder eliminar ninguém. Vou agora para o meu terceiro sal, carbonato de sódio. E eu quero dar mais uma dica aqui. Quando você eliminou as alternativas B, C e E, se você tivesse analisado aqui, você não, eu, né, junto com vocês, tivéssemos analisado aqui com calma as duas alternativas que me sobraram, você perceberia que MgSO4 e MgSO4 está repetindo na letra A e na letra D, que é a minha alternativa de opções, as minhas duas alternativas. Então, eu não precisaria bater cabeça no MgSO4. Eu ia direto para o terceiro, que no terceiro eu tenho uma diferença. Ó, NaCO3 e aqui Na2CO3. Então, eu ia direto para o terceiro sal, que é o carbonato de sódio. Está aqui. Carbonato de sódio. Esquema. Aqui vai vir o Na+. Carbonato. Como é que ele seria o carbonato? Carbono, átomo, tem oxigênio. Principal ácido que envolve o carbono. H2CO3. Esse 2 vem para cá. Então, eu quero esse cara aqui, ó. CO3 menos 2. Esse é o carbonato. Eu coloco aqui, ó. CO3 menos 2. Como agora as cargas não são iguais, esse 1 vem para cá e esse vem para cá. Você vai ter o resultado, então, de Na2CO3. Esse é o carbonato de sódio. Resposta, então, ficaria a letra D. Na2CO3, tá? Então, observem que a nomenclatura de sais é uma nomenclatura bem complicada, bem chata. E eu quero dar uma dica muito importante para você, muito mesmo. Tá aqui. Para você aprender nomenclatura de sais, você pega uma lista de exercícios onde tem os nomes dos sais. E aí você vai fazer o nome desses sais, tá? Professor Beval, pergunta, eu posso usar a tabela de ânions? Pode, você está estudando. E eu faço esse exercício mesmo para que você memorize aquela tabela gradativamente, tá? Então você vai lá, você vai procurar o cloreto. O sódio, como eu falei, é o elemento da família 1A, então ele é o Na mais 1. E o cloreto, você procurando na tabela de ânions, ele é o menos 1, aí cortaria. O resultado seria NaCl. Ah, eu quero achar aqui o fosfato de cálcio. Aí o Ca é mais 2. Aí você vai lá na tabela de ânions, fosfato, e veria qual é a fórmula dele. Você vai descobrir que a fórmula do fosfato é PO4
menos 2. Como as cargas aqui são iguais, eu vou cortar, ó. O resultado ficaria, então, CaPO4. Esse é o fosfato de cálcio, certo? Então, fazendo vários exercícios de nomenclatura de sais, você vai automaticamente memorizar essa tabela de ânions. Porque, como eu falei para vocês, essa aqui que eu coloquei, ela é pequena, ela é bem maior. Então, você não consegue memorizar rápido. Você pega exercícios para fazer, como esse aqui que eu coloquei para vocês, nome para você dar a fórmula. E depois, você pega uma lista de exercícios, onde você vai ter as fórmulas para dar o nome. Aí você vai fazer a mesma coisa, tá? Esse Na aqui, ó, ele é o sódio. Então, você quer alguma coisa de sódio. E aí você vai procurar lá na tabela de ânions o PO2, tá? Você vai procurar lá na tabela de ânions o PO2. Só pegar aqui para vocês mostrar, tá? Aqui. Ele, você tem aqui. Não, peguei uma tabelinha aqui que não tem o PO2, tá? Não tem o PO2. O PO2, o nome dele é fosfito. Tá? O PO2 ele é fosfito. Então, no caso, fosfito de sódio. E assim você vai memorizando aquela tabela de ânions, tá? Que ela é uma tabela difícil de se memorizar. Então, a dica principal que eu dou é essa, tabela de ânions. Como que eu vou memorizar ela? Usando sempre exercícios básicos como esse. Tem uma dica, né, que eu já passei lá no começo, que é aquela: sal sem oxigênio é sempre, quem lembra? Eto. Todo sal sem oxigênio é sempre eto. E o outro qual é? Ico vira ato e oso vira ito. Para quem não quer usar esse exercício de memorização, vai ter que fazer isso. Ou você faz exercício de memorização botando vários sais para dar a fórmula e várias fórmulas para dar o nome, tá? Ou então segue essa regrinha aqui. PO2, aqui. Vou botar um sal aqui diferente pra gente. NaNO2. Quero saber o nome desse sal. Eu sei que o Na é o sódio. Aí eu preciso descobrir o NO2. Eu preciso descobrir de onde ele veio, tá? Nitrogênio, principal ácido que envolve o nitrogênio. É o ácido nítrico. Só que aqui está NO3, aqui está NO2, ou seja, diminuiu um oxigênio. Então, o ácido que eu estou analisando é o HNO2. E eu passei para vocês na aula de ácidos que quando um ácido perde um oxigênio, o finalzinho dele é ico. Então, o nome desse sal aqui é ácido nitroso. E eu preciso desse final, ó. Oso vira ito. Oso vira ito. Formoso periquito. Então, esse finalzinho aqui, que é o NO2, tá? Menos 1. O nome dele é nitrito. Então, tá aqui, ó. NO2 menos 1. Aqui. Se apagar aqui, fica um pouquinho ruim, tá? Vou ajeitar aqui rapidinho. Então, tá aqui. NO2, então tá aqui.
Esse aqui é o sódio. E eu descobri que esse NO2 ele é o nitrito. Então o nome desse sal é nitrito de sódio. E alguém poderia então me perguntar, professor, mas o que na sua opinião é melhor, né? E aí eu digo o seguinte, a questão de fazer um exercício, tá? E ver qual é o melhor que você vai se adaptar. Tem aluno que prefere essa dica aqui, que ele aprende todos os ácidos e faz essas transformações que eu falei, tá? Nítrico vira ato, nitrato. Nitroso vira ito, nitrito, né? Clorídrico vira cloreto. E tem alunos que fazem esse estudo aqui que eu falei para vocês, tá? Tem alunos que fazem esse estudo aqui, ó. Pega vários sais, tá? E ele vai procurar o nome na tabela. Então ele procura o cloreto, qual é o símbolo dele? Cl-. Carbonato, procura o símbolo dele, que é o CO3, -2, e assim vai. E também faz ao contrário, tá? Então vocês viram que sais é um pouquinho mais complicado do que ácidos e base. Mas qual é a complicação dos ácidos dos sais? A questão da nomenclatura. Vamos aqui a um exercíciozinho. A gente ele quer a reação do ácido cloroso, e aqui eu vou dar uma dica muito, tá? Ele quer a reação do ácido cloroso com hidróxido de magnésio. Como ele me deu já o nome do ácido, eu já vou procurar alguma coisa. Eu sei que oso vira ito, formoso, periquito. Então, eu sei que esse cara aqui vai se transformar em clorito. Então, o nome do sal formado vai ser clorito, tá? Gente, presta atenção. Como às vezes a gente sabendo algumas dicas, a gente já mata a questão, ó. Clorato descarto, hipoclorito descarto, perclorato descarto, cloreto descarto. A única alternativa que tem, ó, é a letra E, clorito. Mas se tivesse outra alternativa também clorito, aí eu teria que fazer realmente toda a reação. Vamos fazer toda a reação para a gente ver como é que vai ficar. Então tá aqui, ó. HClO2 mais MgOH2. Outra dica, né? Se essa reação é entre um ácido e uma base, toda reação entre ácido e base é uma reação de neutralização. Essa seria outra dica para eliminar algumas alternativas. Aí eu descartaria aqui, ó, ionização, descartaria desidratação, tá? Salificação pode ser o nome também para a formação de sal. De repente eu não poderia descartar, tá? Não descartaria aqui por enquanto essa. Então ficaria com letra C, letra E e aqui. Fazendo a reação para saber como é que o composto ficaria. Início da nossa aula, eu vou ter então isso aqui, ó. H mais ClO2 menos 1. Que 1 daqui vai dar para cima, tá? E o Mg vai ficar Mg mais 2 OH menos. Eu sei que H mais com H menos forma água, então não vou nem colocar para eu não perder tempo. Eu vou colocar só esses dois aqui, ó, tá? Então eu vou ter o Mg mais 2, que é ele que eu estou procurando, ClO2 menos 1. O que vai acontecer com as cargas? Elas vão inverter, ó. Esse 2 vem para cá e esse 1 vem para cá, resultando no composto final Mg, parênteses, Cl2, 2, ó. Aí bate, ó. Aqui a resposta, que é o cloreto de magnésio. Mas observa que eu tenho que saber trabalhar as minhas alternativas. É isso que eu quero ensinar para vocês no meu curso. Sempre analisar as minhas alternativas, para eu não perder tempo. Observa que essa questão, com essa dica do formoso periquito, eu conseguiria acertar a questão em torno de 5 segundos, menos de 10 segundos até. Já iria para a próxima questão, tá certo? Então tá aí para vocês, tá? Mais uma aula que foi de sais, completando a nossa terceira aula, e a nossa próxima aula vai ser sobre óxidos. Fique sempre atento aí nas minhas redes sociais, Roberval da Química, no nosso YouTube, que você vai ter sempre dicas para que esse ano você passe no
vestibular. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Não esqueçam lá de seguir lá Roberval da Química. Obrigado, até a próxima.